Nunca poderia imaginar que aquele acidente, naquela rodovia, distante de tudo e de todos, pudesse ter sido causado por uma coisa que por muito tempo assolava meus pesadelos quando criança e que agora eu iria ter o desprazer de ficar cara a cara com ele e lutaria por minha vida e a dos outros que não tinham como escapar daquela besta. Bom dia. Não poderei ir para sua casa hoje pela manhã e possivelmente à tarde, pois tenho que resolver alguns assuntos pendentes aqui na cidade. Está bem, mas quando estiver vindo me avise, filho. Está certo, mãe. Até mais. Deixe-me ver. Onde é que está? Sim. Estes são os documentos necessários. Bom, já está na hora. Vamos lá. Como sempre, ia para o trabalho ouvindo as notícias do rádio do carro. E assim, dizia aquele noticiário, às 6:30 da manhã. Hoje pela manhã, a Polícia Ambiental foi acionada para verificar o que ou qual animal causou a morte de um rebanho de ovelhas nas proximidades da rodovia que liga até o interior. Até o momento, nada foi encontrado. Então, as pessoas que passarem pelaquela região fiquem atentos e o aconselhável é que não saiam dos seus veículos por nada. Então eu pensei, aquela rodovia é bastante afastada da cidade, então não me admira ataques de fazendas por lá. Após um tempo, cheguei na delegacia, pois eu era escrivão, e aquele dia seria o último dia de trabalho, pois logo em seguida eu iria tirar minhas férias, iria para a casa de meus pais, que era no interior. Logo de cara, eu vi que aquele dia seria cheio, pois muitas pessoas se encontravam na porta da delegacia. Bom dia, bom dia. Hoje vai ser um dia daqueles, hein? Vai mesmo, dizia o meu assistente. Atenção, bom dia. Vamos começar. Por favor, formem filas. Bom dia, senhor. Qual a sua queixa? Policial, é que tem umas noites aí atrás que tem um negócio rondando lá pelo meu sítio. Certo. O senhor chegou a vê-lo? Não, porque ele é rápido e só vem de noite. Está bem. Vou pedir para o delegado mandar uma viatura até o local para saber se não é uma pessoa ou algo do tipo. Obrigado. De acordo com que o dia ia passando, várias pessoas iam falando que havia algum animal rondando as propriedades que ficavam próximas daquela rodovia. Então, meu assistente falou: Rafael, você percebeu que a maioria das pessoas estão falando de uma coisa bem semelhante? Verdade, Luan. Até que uma senhora, com o nome de Maria, veio dar sua queixa e ela afirmava ter visto uma coisa que estava rondando aquela região. Boa tarde. Qual o seu nome, por gentileza? Boa tarde, meu filho. Me chamo Maria. Certo, dona Maria. Qual o motivo de sua queixa, por gentileza? Meu senhor, é o seguinte. Pude perceber que a maioria das pessoas aqui estão falando de um animal que eles viram, mas o que eu vi não era um animal ou algo do tipo, mas sim uma pessoa. Ao menos eu acho que era. Como assim uma pessoa? Você acha que é alguém disfarçado? Parecia ser uma pessoa. Primeiro, eu comecei a ouvir uns passos próximos da minha casa. Então, fui até a janela da sala e mais ou menos uns cerca de 5 metros, mesmo no escuro, eu vi algo andando para lá e para cá. Estava andando como se fosse uma pessoa, mas era muito alto e forte e eu não sei o que era. E eu acho que
ele tinha algum cachorro, pois eu ouvi alguns barulhos rosnados como se fosse um cachorro. E quando eu liguei a luz do alpendre, aquela coisa correu no sentido da rodovia e sumiu. Ah, certo. Eu irei repassar ao delegado tudo o que a senhora me falou, já está tudo aqui escrito. E a senhora tem alguma suspeita do que possa ser? Policial, pode me chamar de louca até devido à minha idade, mas quando eu era moça, no tempo de papai, eu era acostumada a ouvir histórias. E ele chegou a me dizer uma vez que em uma noite ele lutou com um lobisomem. E eu tenho a apreensão que aquilo seja um lobisomem também. Quando ela falou aquilo, um calafrio me percorreu. Minha espinha estava arrepiada, pois o meu pai também havia enfrentado um lobisomem após o meu nascimento. Então, esse era o significado de meu medo, que fosse aquela criatura. Ah, está bem. A senhora agora pode ir, eu irei passar tudo ao delegado. Realmente algo fazia um certo sentido, pois estávamos num período de lua cheia, e enquanto os animais massacrados, sem nenhuma pista de qual animal poderia ter os atacado. Aquele dia logo estava terminando. Eu já me preparava para ir embora, quando o Luan se aproxima de mim e me fala: sabia que hoje tem um eclipse e a lua vai ser chamada de lua de sangue, segundo os jornalistas? Então, eu vou vê-la lá da estrada, pois agora eu já tenho que ir. Até o próximo mês. Boa viagem. Obrigado. Fui para casa, tomei um bom banho e logo parti em direção à casa de meus velhos. Oi, mãe. Já estou indo. Acredito que lá pelas 8 horas da noite esteja chegando aí. Claro, se não tiver algum imprevisto no caminho. Está certo, meu filho. Venha com Deus. Amém, mãe. Desliguei o celular e comecei a minha viagem. No som do carro e ouvindo minhas músicas favoritas, que eram rock. E a música que estava tocando naquele momento era I Got Your Hell, da banda AC/DC, que em sua tradução para o português quer dizer Estrada para o Inferno. E aquela música fez jus àquela rodovia. No horizonte, aquela gigantesca lua ia saindo por detrás das montanhas ao longe e começava a iluminar aquela estrada escura. Pude perceber que ela já estava na coloração alaranjada devido ao eclipse daquela noite. Após percorrer cerca de 80 quilômetros daquela rodovia, percebi uma lentidão no trânsito à minha frente. Logo, de longe eu pude perceber que havia uma carreta quase atravessada na pista. E como dever de policial, mesmo estando de folga, saí do meu veículo e me dirigi até onde tinha algumas pessoas e perguntei o que estava acontecendo. O motorista do caminhão estava um pouco desnorteado devido ao calor da ocorrência. E então eu perguntei: boa noite, o senhor está bem? Sim, só um pouco zonzo. O que aconteceu? O caminhão derrapou? O que foi? Não. Então o que houve? Eu vinha trafegando em baixa velocidade permitida pela via. E quando eu olhei pelo retrovisor, percebi que vinha um carro muito rápido. Então eu saí mais para o lado e dei espaço para ele passar. Quando eu olhei para frente, eu vi algo muito rápido e grande, escuro, passando para o lado do outro da estrada. Pensei que fosse um cachorro, um boi, sei lá, e apertei os freios e o caminhão rodou. E o carro que vinha atrás? Ele conseguiu passar antes da carreta ficar atravessada. Peguei meu celular e tentei contato com a delegacia, no qual o telefone estava ocupado. E como não tinha mais o que fazer, pois o caminhão só sairia rebocado, retornei para o meu carro e liguei o rádio. Naquele mesmo momento, o rádio informava que o tal bicho que estava aparecendo naquela região ainda não havia sido encontrado. Naquele momento me subiu um calafrio e me lembrei da história do que aquela senhora havia me relatado durante a tarde,
sobre o tal ser que ela denominou como um lobisomem. Aquele lugar era um breu total. Só os faróis de alguns veículos iluminavam aquele lugar. Então, peguei minha arma, coloquei no coldre e uma lanterna. Desci do carro e fui em direção às pessoas e pedi para que todos entrassem em seus veículos, pois naquela região havia um animal perigoso à solta. Todos me ouviram, mas não obedeceram. E foi quando um grupo de 4 jovens olharam para mim e disseram que ali não tinha nada, e se voltaram para o lado da rodovia e começaram a caminhar naquela direção. Por gentileza, vou pedir novamente que voltem para os seus veículos e tranquem as portas e janelas. Sai fora, cara. Você não tá com medo de um lobo, tá? Começaram a caminhar naquela escuridão e sumiram de minha vista. Foi quando escutamos, naquele momento, um uivo bem alto, diferente. Aqueles jovens, que pareciam mais moleques, começaram a uivar também e a rirem. Quando eu olhei para o céu, a lua já estava vermelha, parecia sangue. E naquele momento, outro uivo daqueles. Então começou a gritaria dos jovens e algo que estava a urrar atrás deles. Um deles gritava dizendo que o diabo estava ali. E o que fosse aquilo emitia sons aterrorizadores. Quando vimos algo grande e peludo correndo em seguida, pulando em cima de um dos rapazes, que foi morto ali mesmo no local. Saquei a minha pistola, mas ela não disparava. Enquanto eu tentava atirar, aquela coisa tinha olhos vermelhos e enfurecida. Ia perseguindo e matando, mutilando as pessoas que corriam e pediam por socorro em meio àquele lugar escuro. Aquilo era desesperador. As pessoas gritavam enquanto aquilo urrava e uivava para aquela lua que eu não queria esquecer. Desesperado, comecei a subir em cima da carreta e de lá comecei a ligar para a delegacia e assim eu dizia: socorro, preciso de algumas equipes na rodovia 41. Tem uma criatura atacando as pessoas. Preciso de ajuda, minha arma não funciona. Mas naquele momento, a minha arma destravou. Então eu comecei a disparar contra aquela besta que, ao me ver, com um único salto, algo inacreditável, já estava em cima do caminhão. Comecei a gritar no celular para que alguém fosse me ajudar e salvar aquelas pessoas que ainda restavam. A sorte não estava para meu lado. A minha arma novamente falhou e antes que a fera me pegasse, eu pulei do caminhão, quebrando a minha perna em algumas partes. Com muita dor, comecei a me rastejar de costas tentando chegar até meu veículo. E foi quando aquela coisa saltou e caiu quase bem em cima de mim. Ele não pulou em cima de mim porque não quis. Parecia que queria ver meu sofrimento. Não queria esquecer aquela cena. Aquela criatura demoníaca olhava para mim com a sua boca que babava e escorria sangue das vítimas que momentos antes eu pedi para entrar em seus carros. Quando aquele ser se aproximou, eu apenas fechei meus olhos, já que a minha arma não funcionava mais e já sabia que ali seria meu fim. Um forte uivo e totalmente diferente escutei, e em seguida vários sons de tiros de diversos calibres foram escutados. Urros daquela criatura misturados com sons de tiros e uivos ecoavam naquele lugar. Quando eu olhei para trás, eram meus companheiros que chegaram e, ao ver aquele monstro, dispararam sem dó e logo escutei quando me perguntaram se eu estava bem. Eu respondi que sim e logo em seguida apaguei. Me acordei no hospital e logo eles me perguntaram o que tinha acontecido naquele lugar. Contei tudo desde o início, após a saída da delegacia até lá. Horas depois fui liberado. Voltei para minha casa onde meus pais me cuidaram. Depois eu perguntei como os policiais haviam chegado naquele lugar
E um deles me disse que receberam uma ligação de uma pessoa que desesperada pedia por socorro. Após isso, eles se deslocaram na rodovia e foi quando eles avistaram aquela coisa que também denominaram ser um lobisomem prestes a me matar. Agradeci a eles e após 4 meses retornei ao trabalho e não soube mais de nada em relação à chacina causada pela fera que assombrava meus pesadelos quando criança. Ainda tive acesso a alguns documentos e fotografias do que sobrou dos corpos das pessoas. Realmente ficou algo macabro, uma chacina que eu nunca, jamais irei esquecer.